Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. Para mim, um dos assuntos que eu mais gosto. Então antes de assistir o vídeo, dê aquela curtida, dê aquele like, se inscreva no canal, coloque o sino para ir para badalar, para ver as novas notificações. Espero que goste do vídeo e vamos à vinheta. A vinheta longa, será uma vinheta mais curta, mas é uma breve história da Segunda Guerra Mundial, uma vinheta bem legal. E depois o vídeo que abordaremos sobre a participação das mulheres no campo de batalha, na estratégia, na Segunda Guerra Mundial. 1939. Hitler declara guerra ao mundo. Com seu pensamento racista, fascista e nazista, junto com Mussolini, assim como o Império Italiano e o Império Japonês, fazem uma união que irá devastar a Europa. Mas a Inglaterra, uma das atacadas, nunca irá se render, assim como as palavras de Churchill. Mesmo em ruínas, Churchill jamais deixa a baixa do seu povo cair e ganhará novos aliados como os Estados Unidos. O Império Japonês atacou Pearl Harbor. Assim surge uma união nunca pensada com Stalin, Roosevelt e Churchill. E assim os aliados irá combater o eixo com seus heróis de guerra prontos a partir a se matar e dar vida por seus ideais e o seu país, a sua pátria. O regime nazista, com a sua neutralidade sobre os direitos humanos, dá a sua solução final e mata os judeus em câmara de gás, também por fome, fazendo experiências bizarras. Pela Normandia, principalmente, declarou que pelo dia D será a libertação da Europa. Eles irão combater o regime nazista. Por outro lado, a Rússia faz o Império Alemão recuar, assim com a ajuda do seu inverno rigoroso. Já com a França libertada, é mais um aliado para combater as forças nazistas e fascistas. Antes de se matar, Hitler declarou que seu corpo irá ser queimado. Só que a rendição da Alemanha foi inconstitucional. No Reichstag, a bandeira soviética é erguida, dando assim o fim do regime nazista e fascista. Já no Atlântico, os Estados Unidos vencem o Império Japonês, jogando a bomba Little Boy e Fat Man, dará assim o fim da guerra. E com essas duas bandeiras e com esses dois gestos, a guerra foi terminada. Mas antes que Mary Rose, erguendo com seu pai a bandeira britânica,
iremos redescobrir a história e mostrar alguns fatos. Eu, Gledson Cruz do Carmo, irei redescobrir juntamente com vocês fatos da Segunda Guerra Mundial e o fim do Terceiro Reich. Inglaterra. A Inglaterra, enquanto era bombardeada uma vez, duas vezes, três vezes, milhares de vezes, não no Franco, não no campo de batalha, mas sim nos radares e na produção do armamento, de fardamento. Então elas foram muito efetivas nos radares União Soviética. Já a União Soviética engajou muitas mulheres para o campo de batalha mesmo. Na Operação Barbarossa, Stalin decretou o estado de terra arrasada e colocando mais de 300.000 mulheres não nas coisas administrativas, mas sim efetivamente lançado para a guerra. Principalmente, elas foram muito efetivas, sendo como snipers, porque elas eram muito minuciosas e mais pacientes do que os homens, se tornando assim as atiradoras elites mais letais da União Soviética. Rosa Chalina. Foi uma combatente exemplar. Ela morreu em combate há 20 anos, depois de alcançar a marca de 59 mortes alcançadas. Assim como outras mulheres que confirmaram mais de 300 mortes. Rosa Chalina, ela foi destacada também na sua academia de sniper feminina. Ela se formou na academia, mas ela foi convidada como instrutora. Ela recusou. Ela queria servir na frente de combate. Ela não queria ficar apenas mandando. No dia 2 de abril de 1944, juntou-se à infantaria e assim se tornando líder sniper feminina. Mas assim como matou o seu primeiro inimigo, ela sentou e ficou muito em choque e ficou repetindo que tinha matado alguém. Só que depois ela foi acalmada e viu que esse era o trabalho dela. E viu que ela tinha eliminado um verme fascista. Mas depois ela se habituou. E matar para ela já não era mais problema. Porque ela sabia que estava defendendo o seu país, as suas cores e o seu ideal. A sua morte foi muito trágica. Ela se jogou no seu companheiro para que ele não fosse atingido. Só que ela foi atingida. Só que depois de muito tempo ela foi encontrada. Mesmo assim foi mandada para uma enfermaria de campo. Mas não resistiu aos ferimentos, infelizmente. E ela morreu no dia 28 de janeiro de 1945, apenas 20 anos. De acordo com as enfermeiras que atendeu,
Ela queria fazer mais pela União Soviética, mais pelo seu país, mais pela sua família, mais pelos seus amigos. Sua mãe foi informada e sabia que a notícia não era muito boa. Ela já tinha perdido outros filhos. Depois ela percebeu que não perderia mais ninguém. E ficou em estado de choque, infelizmente, mas sabendo que sua filha era uma heroína do seu país. Assim como essa jovem, Zinaida Portnova, tinha 15 anos e transportava armas pela Bielorrússia. Foi capturada aos 17 anos, mas conseguiu roubar a arma. Ela roubou, matou, foi capturada e depois foi morta. As mulheres foram proibidas de participar dos desfiles de vitória. Só depois foi reconhecida, muito tempo depois, mas elas foram muito importantes na Segunda Guerra Mundial, todos sabemos. Estados Unidos da América. Já os Estados Unidos da América, eles não mandaram ninguém para a batalha a priori. O seu esforço de guerra para as mulheres era a construção de munição e também de fardamento, assim também construindo navios, construindo jatos, construindo jipes. Em janeiro de 1942, apenas um mês após a entrada na guerra, quase 3 milhões de mulheres estavam trabalhando nessa função, graças também à campanha política, com destaque para Rose, a reputadora, criada para isso, para a emancipação da mulher. Mas as mulheres atuaram nas Forças Armadas e foram muito bem. Também trabalharam como médico e enfermaria e foram empregadas na guerra. Trabalharam muito nos hospitais de campanha, principalmente nas Filipinas, assim capturadas pelos Império Japonês, e algumas delas libertadas anos depois, após a guerra. Mas muito ao contrário dos soviéticos, que mandaram muitas mulheres, mais de 300 mil, os Estados Unidos mandaram apenas para as Forças Armadas e também para os campos, mas como enfermeiras. Mas elas foram muito importantes para a indústria da guerra e também para o combate, muitas delas pilotando aviões caças e bombardeiros de mergulho, assim como até hoje são engajadas. Império Italiano. O Império Italiano era ridículo, porque eles tratavam as mulheres apenas como uma máquina parteira. Só depois, ao final da guerra, eles precisavam delas nos hospitais de campanha, mas mesmo assim, eles tratavam elas apenas para cuidar dos seus filhos e do seu futuro. Império Japonês. O Império Japonês também era um império que não gostava de engajar as suas mulheres, mas ao final disso, eles tiveram que usá-las para principalmente fabricar munições caseiras. Então havia várias casas caseiras que proporcionavam munições. E no final da guerra foram os principais pontos para que tivesse um pouquinho do recuo aliado. Mas sabemos que isso não deu muito certo, pois o Japão, assim como o eixo, caíram.
e as mulheres não puderam ajudar. A Alemanha nazista. A Alemanha nazista também empregou as mulheres muito tarde, porque eles também acreditavam, assim como o Império Italiano, que elas tinham que apenas ser parteiras, ou seja, ser a mulher da casa, criando os filhos, que mais tarde serviria também ao exército nazista na juventude hitlerista. Mas a Alemanha não queria engajar elas de jeito nenhum. Hitler não queria isso, mas foi obrigado mais tarde. No entanto, colocaram elas em posições estratégicas e não no campo de combate. E colocou também nos campos de concentrações, como Auschwitz. E elas foram cruéis, muito cruéis, piores do que os homens. Como elas sabiam ou acreditavam que a sua raça era superior, então ela judiava muito também das mulheres, como no vídeo que iremos escutar, com imagens reais e áudios reais. Gente, cenas bem fortes agora no final, mas se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, dê aquela força, se inscreva, compartilhe mesmo, porque eu quero abordar bastante questões da Segunda Guerra e também sobre outros assuntos, mas a priori vamos colocar sobre a Segunda Guerra. Então compartilhe, dê aquele like e se inscreva no canal. E até a próxima. Oi.